E atenção, se liga aí que é hora da revisão. E aí galera, tudo certo? Nós vamos falar sobre o capítulo 19 e o capítulo 20 do livro de ouro da liderança do John Maxwell. Todos os grupos estão apresentando, né? Falar sobre o capítulo 19, que diz o seguinte: estabeleça relacionamentos, não seja apenas ambicioso. Então o capítulo 19 fala sobre o título de liderança, a importância do líder não ser só um líder. Ele precisa criar relacionamentos, a importância de interagir com as pessoas, se importar com a vida das pessoas. Num exemplo onde o líder da igreja se preparou por diversos meses para assumir o cargo de líder. Primeiro ele passou por dificuldades, onde ele não conseguia fazer com que as pessoas vissem ele como um líder. Com essa dificuldade ele foi estudar por que estava acontecendo, onde é que ele estava errando, e até um dia ele conseguiu achar onde estava o problema. Depois disso ele conseguiu aumentar a frequência das pessoas, aumentou os recursos financeiros da igreja, entre outros diversos... Maoi! Até depois disso, outros líderes de outras igrejas procuraram ele para saber o que ele tinha feito, como ele estava fazendo aquilo, como ele estava conseguindo. Depois desse fato, ele decidiu compartilhar o conhecimento com os outros líderes das outras igrejas para eles conseguirem o mesmo feito. Então, basicamente, a gente tem dois tipos de líderes. São os líderes ambiciosos e os líderes relacionais. O primeiro tipo de líder se preocupa muito com a posição que ocupa. Nada de seu Madruga! É senhor professor! Eles pensam bastante como eles vão estar no futuro, com os cargos que eles querem conseguir ocupar e com a sua imagem. E eles enxergam quase tudo como uma concorrência e tentam fazer de tudo para chegar no topo. Por outro lado, os líderes relacionais são preocupados com os relacionamentos que eles criam, preocupados com o bem da equipe como um todo, fazem uso dos relacionamentos que eles possuem para cooperar com toda a equipe. E os líderes mais eficazes são aqueles que procuram equilibrar entre a interação e a ambição. Nosso bate-papo aí que o nosso colega André começou, eu vou falar do capítulo 20 então. Suas escolhas definem você. Esse capítulo começa contando a história de um piloto que estava para fazer um pouso, só que as situações estavam um pouco ruins, porque ele precisava aterrissar, tinha vento e chuva, e ele, quando estava próximo para aterrissar, ele teve que arremeter. Então ele voltou, deu para o céu, ficou circulando até conseguir pousar logo em seguida. Esse pouso, um dos passageiros perguntou para ele: quando você decidiu arremeter e depois você foi pousar, foi difícil essa decisão? E o piloto respondeu: foi uma decisão difícil, mas decidi isso há 15 anos atrás, quando eu estava no meu treinamento. Todas as vezes essa decisão foi difícil, ou as decisões que eu tive que tomar foram difíceis. Mas eu tive essa decisão porque eu aprendi a me preparar para essa dificuldade. As pessoas de sucesso tomam decisões certas por antecipação. Elas administram essas decisões conforme elas vão acontecendo no dia a dia, pois essas pessoas estão preparadas para tomar decisões, pois estudaram, entenderam, aprenderam como tomar essa decisão no momento que ela acontece. O nosso maior poder que nós temos é escolher, e sempre temos escolhas a fazer. Ok? É necessário ser honesto consigo mesmo, e temos que perceber que estamos onde estamos pelo efeito e pelo fato das nossas escolhas, que as escolhas produziram em nós mesmos, nós somos o resultado das nossas escolhas. E quando temos um cargo de liderança, somos líderes, as nossas escolhas se tornam muito mais complexas. Temos que ter cuidado, pois há muito mais do que a nossa própria vontade em jogo. Porque toda vez que um líder faz escolhas, escolhe, ele transforma ele e transforma tudo que está ao seu redor. Por isso tem que ter cuidado quando fazemos as escolhas e quando somos líderes. Entre todas as escolhas que um líder tem que fazer durante a sua trajetória de vida, tanto pessoal quanto profissional, o autor no capítulo 20, ele cita 3 principais. Seria manter o padrão elevado. Um líder tem que manter o seu padrão de excelência.
Principalmente porque como é que ele pode exigir dos seus liderados manter um padrão bacana da empresa ou da organização que ele está comandando, se ele próprio não se cobra para ser um excelente líder, tanto nas questões pessoais quanto profissionais. Segundo o autor, então, a primeira grande escolha dele seria ser excelente no que ele faz, ser o melhor no que ele faz, em qualquer sentido. A segunda escolha dele seria ajudar pessoas e não fazê-las felizes. O que significa isso? Tomar decisões perante aos seus liderados não significa fazer o que eles querem, Ouviram bem? mas sim fazer o que eles precisam. Ele cita algumas frases chave que ele faz aos seus liderados, que diz da seguinte forma, eu vou ler esse pedacinho, tá? Os seus liderados não ficariam felizes quando defender a missão da organização, dar mais atenção a uns do que a outros, promover alguns e ignorar outros, tentar mobilizá-los para fora da sua zona de conforto, pedir-lhes que se sacrifiquem pela equipe, enxergar apenas o cenário geral, preferindo as situações pessoais, tomar decisões com as quais discordam. Segundo o autor, os seus liderados não ficariam felizes quando ele tomasse essas atitudes, mas, segundo ele, seriam importantes para que eles desenvolvessem a sua própria carreira. A terceira seria manter o foco no presente. Como todo mundo tem um ditado que diz que o passado já passou, as oportunidades que passaram não tem mais como voltar. Então, o foco do autor seria manter as atitudes no presente, focar no presente para que o líder tenha um bom desempenho. Tem uma frase bem bacana aqui que ele cita, que é a seguinte: as escolhas que fazemos de fato nos definem, mudamos a partir de cada uma delas. Tem um breve capítulo que é uma autobiografia que o próprio autor faz. Uma breve biografia definida em 5 capítulos, que vai resumir quase todo o contexto desse capítulo 20 do livro. Vou ler para vocês, tá? Capítulo 1. Caminho pela rua. Há um grande buraco na calçada. Caio nele. Estou perdido. Estou desamparado. Não é minha culpa. Leva uma eternidade para encontrar uma saída. Capítulo 2. Caminho pela mesma rua. Há um grande buraco na calçada. Finjo que não o vejo. Caio nele mais uma vez. Não consigo acreditar que estou no mesmo lugar. Mas não é culpa minha. Ainda leva muito tempo para sair. Capítulo 3. Caminho mais uma vez pela mesma rua. Há um grande buraco na calçada. Vejo que está ali. Continuo caindo nele. Virou um hábito. Meus olhos estão abertos. Sei onde estou. A culpa é minha. Que é mesmo? Saio na mesma hora. Capítulo 4. Caminho pela mesma rua. Há um grande buraco na calçada e dou a volta. Capítulo 5. Caminho por outra rua. Acho que esse pequeno texto aqui define bem o que quer dizer o autor relacionado às escolhas. As escolhas do líder definem quem ele é e durante a sua trajetória. As escolhas estratégicas e as escolhas pessoais. Quem define quem a pessoa é e o que ela vai ser e o líder que ela vai ser são as suas escolhas. Pessoal, isso foi então o nosso trabalho. Nós apresentamos o que nos fala o capítulo 19 e 20 desse show de bola que é esse livro aí. Bom, pessoal, agradecemos a atenção de vocês. Obrigado ao nosso colega Eduardo, que daí de cameraman e editor de vídeos. Tá aí atrás, tá, galera? Obrigado pela atenção. Valeu. Valeu. Então vamos lá, estamos aqui para aprender. Vou mandar uma rima que acabei de escrever. A Prof. Vânia e Cirne nos proporam esse trabalho. Não tem problema, eu e o grupo sempre encontramos um atalho. O livro de ouro é muito interessante, fala de liderança, porém é muito grande. Ainda bem que foi dividido em 2 capítulos por grupo, senão nossa mente sofreria um abuso. Procure ser um líder que estabelece relacionamentos e procura caminhar junto, porque sozinho ninguém colhe frutos. Você pode até ser ambicioso, procurar reputação e hierarquia, mas com esse objetivo não será influente, tornando sua carreira, com vários conflitos, uma porcaria.